Já que tivemos mais um blackout em Porto Alegre no decorrer dessa tarde de sexta-feira, o vídeo do Fora de Curva vai atrasar um pouquinho mais do que costume. Então, para sermos mais sintéticos e não atrasarmos tanto assim, vamos tratar de apenas um assunto hoje. Vamos falar a respeito da queda do lucro da Petrobras e as consequências disso, não apenas na questão financeira, remuneração de acionistas, mas questionar a própria situação da empresa, que ao mesmo tempo é uma estatal e uma sociedade anônima. Pode isso? Aqui no Brasil pode, mas vamos entrar mais um pouco a fundo nisso para ver se é vantagem ou desvantagem para nós brasileiros. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, gente, 2023 foi um ano não muito alvissareiro para as estatais brasileiras. Depois de vários períodos de lucro, elas tiveram no ano passado um prejuízo acumulado da ordem de 5 bilhões de reais. A Petrobras, que é a menina dos olhos das estatais nacionais, ela manteve lucro, trabalha com petróleo, que o preço médio se manteve acima dos padrões dos últimos anos do mercado internacional, se bem que esse ganho caiu muito do ano retrasado para o ano passado. Em 2022, o lucro da petroleira ficou em 194 bilhões de reais. E no ano passado, 2023, portanto, foi mais modesto, mas também bastante poupudo, de 124,6 bi. O que aconteceu? Por que caiu tanto a lucratividade, quase 34% abaixo de um ano para outro? Nós sabemos que o mercado de petróleo, especialmente tendo em vista os conflitos globais, ele é muito volátil. 2022 foi um ano que subiu muito o preço do ouro negro, em função especialmente do início do conflito entre Rússia e Ucrânia, ou melhor, invasão da Rússia ao território ucraniano. Isso sim provocou um forró-bodó no mercado petrolífero global, atingindo também o Brasil, que teve a situação bem amenizada na medida que o então presidente da República da época, Jair Bolsonaro, articulou com o Congresso Nacional a redução da carga tributária sobre os combustíveis, fazendo com que o preço do diesel, da gasolina, se mantivesse em patamares bastante razoáveis dentro daquela circunstância. Chegou 2023, a maior parte desses impostos voltaram, então nós estamos pagando gasolina mais caro de novo, a despeito dos preços do mercado internacional serem substancialmente menores que 2022. Mas sim, no momento que a commodity, o petróleo bruto, ele está mais barato em 23 do que em 22, é praticamente certo que a lucratividade da Petrobras teria mesmo que diminuir. Mas não foi só isso. No decorrer do ano passado e até desse ano, nós tivemos notícias de algumas liberalidades que foram tomadas com dinheiro das estatais, dinheiro público, num sentido de maior perdularismo, se me perdoem a palavra. Por exemplo, na Petrobras e em outras estatais, forçaram a barra para que políticos assumissem cargo de gerência e diretoria da empresa no lugar de gestores realmente qualificados. Isso aí já dá para indicar um retorno à situação que ocorreu no Brasil na década passada, que inclusive gerou toda aquela investigação do Petrolão que pensamos nós brasileiros que iria realmente punir os grandes corruptos do país, mas agora eles estão sendo premiados. Mas isso é outra conversa. Vamos deixar o passado no passado, porque o presente e o futuro têm tanto ou mais tretas do que tinha há 10 anos atrás, ou 8 anos atrás. Mas continuando o raciocínio, além disso, despesas não essenciais aumentaram muito, mas também não chega a explicar a queda da lucratividade. A maior parte dela foi em função, sim, de um novo contexto do mercado do petróleo. Mas anunciando isso, uma redução de 33,8% do lucro, os gestores da estatal resolveram também aproveitar o ensejo e diminuir muito, mas muito mesmo, a perspectiva de rendimento dos acionistas pelos seus dividendos. Então, o que aconteceu no mercado de ações? Que ele é volátil, pode recuperar depois, é verdade. Jean Paul Prates, o presidente da Petrobras, já tinha colocado alguns dias atrás uma ideia de que esses dividendos não seriam tão poupudos assim, porque a estatal iria priorizar investimentos em energia alternativa. E aí a fala dele fez com que a empresa desvalorizasse 30 bilhões de reais naquele momento, muito em função da fuga de acionistas estrangeiros. E agora, com esse novo anúncio de queda do lucro e menos efetivamente mais dividendos, a companhia em um dia só perdeu mais 52 bilhões de reais. Praticamente 10% do valor da estatal. O que está acontecendo aí, gente?
É problema de gestão? Claro que é. Mas tem outras coisas mais importantes nesse contexto que eu quero conversar com vocês. A Petrobras, vamos lembrar, é uma estatal que surgiu no governo de Getúlio Vargas. Peraí, na verdade não me lembro porque eu não era vivo naquele período ainda, em 1950 e tantos. Mas tudo bem, vamos seguir adiante. A Petrobras é uma estatal criada assim pelo ex-presidente Getúlio Vargas, na época que ele não era mais ditador, foi eleito com a famosa campanha O Petróleo é Nosso. Tudo bem, petróleo é nosso, a Petrobras é uma estatal. E o que faz uma estatal? Produz em favor dos cidadãos do país na qual ela está sediada, a qual ela pertence, no caso, o Brasil. Mas, conversa vai, conversa vem, resolveram abrir o capital de uma estatal. E com isso, muitas pessoas começaram a investir na empresa, tanto fundos de pensão como outros fundos de ações. E aí, com essa participação já não exclusiva do Estado, começou a haver outros interesses em relação ao desempenho da estatal. Se antes ela servia para produzir petróleo, para proporcionar gasolina, diesel e outros derivados para os brasileiros a um preço razoável, que a meu ver nunca foi, agora, junto com isso, a empresa teria que gerar lucro para justificar o investimento. Não é meio contraditório isso, pessoal? Uma empresa estatal monopolista visando fornecer energia a partir do petróleo ou derivados do petróleo para a sociedade brasileira a um custo mínimo, colocar ações no mercado, lógico, para captar investimentos, mas ter a obrigação de remunerar esses acionistas da melhor forma possível. Não tem uma contradição aí, interesse público se misturando com interesse privado? Eu, pessoalmente, acho que sim. Se a Petrobras fosse para ser uma estatal pura, podemos até considerar essa hipótese. Deveria estar não visando o lucro, mas o fornecimento de combustível e derivados à sociedade brasileira ao menor preço possível, e, evidentemente, não tendo prejuízo e tendo capacidade de investimento, porque senão quem acabaria pagando toda essa operação seriam os brasileiros novamente com seus impostos. Então, se é para ser estatal, resumindo, que seja, mas com lucro mínimo, porém seguro, e fica por aí. E o brasileiro seria o grande beneficiário de combustíveis mais baratos, o que nunca aconteceu. Por outro lado, uma sociedade anônima monopolista, o que vai acontecer? Eu comentei recentemente a respeito do oligopólio das aéreas brasileiras. O preço da passagem aqui, sim, ele é caro porque o petróleo está caro, ele é caro porque tem muito imposto, mas também é caro porque tem poucas empresas competindo no mercado. E a Petrobras, sendo uma empresa, por um lado, estatal e, por outro, sociedade anônima, ela, ao mesmo tempo que se beneficia do monopólio, tem que cumprir a sua função social de empresa, sociedade anônima, de maximizar seu lucro. E aí, nós pagamos preços astronômicos perto do que poderia ser, pelos combustíveis, pelos derivados, produtos petroquímicos e outras coisas, inclusive prejudicando, encarecendo, tirando competitividade de forma bastante significativa do nosso setor petroquímico e também das fábricas de terceira geração, como plásticos e outras coisas. Bom, o que fazer então? Parece que a população brasileira tradicionalmente fica entre a frigideira e o fogo. Onde é que nós vamos nos posicionar no que se refere a isso? Preferimos ser fritos ou assados? Ou talvez tenha uma outra alternativa? É por aí que eu vou, gente. Se é para a Petrobras continuar existindo, que eu não acredito nessa estatal nas próximas 2 décadas por conta de renovação de tecnologias energéticas, mas se é para continuar existindo como tal, ela tem que deixar de ser uma sociedade anônima. O Estado tem que comprar as ações para não se preocupar com mais dividendos e sim ter uma forte fiscalização da sociedade civil para não haver desperdício de dinheiro e não provocar prejuízos desnecessários, reverter isso em benefício da população. Mas será que a coisa vai funcionar bem? Vocês já viram alguma empresa pública funcionar bem? Pessoalmente eu não vi. Aí eu vou resgatar, até comentei isso num programa que eu fui convidado para participar do Armando Burdi na RDC TV, o Manhã RDC, e nós estávamos conversando a respeito da queda, exatamente da queda do lucro da Petrobras, e resolvemos usar como exemplo para esclarecer o que poderia acontecer num outro cenário, a questão da privatização do setor de telecomunicações no Brasil. Vocês devem se lembrar, até os anos 90, comprar um telefone era coisa de mercado paralelo, custava mais que um carro,
porque não havia disponibilidade desse serviço básico. Celulares estavam começando a entrar em circulação aqui no país, eram caríssimos e o custo operacional era caro para a DDO. Até que chegou um momento, já ainda nos anos 90, que resolveram, não, vamos privatizar essa porcaria toda, porque o Estado, tanto o sistema Embratel como as companhias regionais telefônicas, elas eram ineficientes em gerar fornecimento de serviço para a população e ainda mais era muito caro. Então, em prol da universalização, da melhoria do serviço, na época ainda sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, resolveu-se partir para privatizar a operação sob modelo de concessão de serviço público. Aí, ao invés de uma operadora estatal ineficiente, nós tivemos 3 ou 4 privadas, conforme estado, conforme a região do país. Atualmente, para valer, são 3, que são a Claro, a Vivo e a TIM. Eventualmente, poderia até entrar mais uma no mercado para ocupar o espaço deixado pela Oi. É uma necessidade, eu acredito. Mas o fato é o seguinte, mesmo nesse modelo com poucos concorrentes, eles competiam muito entre eles. E o que aconteceu? Eu nunca me esqueço, gente. Era muito difícil a minha conta de celular baixar de R$ 1.500. Era o padrão, era muita grana que se pagava por um serviço de falar alguns minutos com outros estados, até ligações locais eram muito caras. Aí, com o acirramento da competição, esse preço foi caindo, 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 e eu acredito que a maior parte das pessoas tenha pleno acesso à internet, vários aplicativos, inclusive telefonia, por menos de R$ 100 nos dias de hoje. Por que isso? Por causa da competição. E jogando isso, adaptando para o mercado petrolífero, no momento em que a eventual Petrobras deixar de ser uma estatal, for privatizada, eventualmente dividida em 4 ou 5 empresas, que ela é muito grande, e abrir a exploração do petróleo, não só a produção, mas também refino e distribuição para o mercado, isso até aconteceu no governo anterior, mas agora parece estar sendo revertido, a consequência direta vai ser, no médio prazo, não vai ser uma coisa imediata, aumento de competitividade, e sempre onde tem aumento de competitividade no mercado, o preço cai. Os brasileiros se beneficiariam muito disso. Conclusão da questão, agora encerrando o vídeo. 2 opções plausíveis. A primeira, Petrobras volta a ser uma estatal muito bem cuidada, beneficiando o brasileiro, beneficiando a população brasileira, o que eu não acho recomendável, mas é uma opção. E alternativamente aí eu apostaria minhas fichas na privatização ou divisão primeiro, partilhamento e privatização da empresa, abrindo esse mercado não apenas para empresas nacionais, mas estrangeiras também. Toda a cadeia produtiva do petróleo. Isso aí, ao cabo de alguns anos, beneficiaria muito, mas muito, não só o consumidor brasileiro, mas como toda a economia. Eu sempre falo, energia é a fonte da riqueza. Sem alimentação nós não conseguimos fazer nada. E petróleo, além de eletricidade, é o que alimenta a força motriz da economia. Então, esse é o melhor caminho a ser seguido. Espero que o governo atual ou algum próximo tenha finalmente a luz para caminhar nesse sentido. Caso contrário, daqui a 20 ou 30 anos nós vamos ficar, o Brasil vai ficar com uma grande massa falida nas mãos e para cobrir esse prejuízo só vai restar ao governo do futuro cobrar mais impostos da gente. É isso que a gente quer? Acho que não. Então eu encerro meu papo por hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram, não esqueçam do like, do compartilhamento e aqueles que assistem o Fora de Curva pela primeira vez, eu faço meu convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um de vocês, um excelente final de semana, lembrando que amanhã tem resumão semanal. Até breve. Tchau, gente.